O grande erro que muitos estudantes podem cometer aqui é resolver com multiplicação cruzada e de forma direita. Ok? Vamos ver que isso é muito, mas muito fácil. Primeiro vamos acertar. Diz assim o nosso exercício. Em uma população de bactérias, a população dobra a cada 2 horas. Isso nos dá a seguinte informação. A gente tem uma população qualquer, podemos chamar como X, população. E a cada 2 horas, temos 2x. Ok? A população dobrou. Está aqui. A população dobrou a cada 2 horas. Continuando, sabendo-se que no início de uma experiência, está aqui a palavra experiência, há 500 bactérias. Está querendo dizer que quando começou-se a experiência, eles tinham 500 bactérias. Então vamos escrever aqui a palavra início. Vou colocar aqui no início. Há 500 bactérias. Vamos continuar lendo nosso exercício. Quantas haverá depois de 6 horas? Está nos dizer se no início tínhamos 500, depois de 6 horas quantas bactérias teremos? Considerando que a cada 2 horas esse valor dobra. Então vamos resolver isso, considerando também a última informação. Depois de 6 horas, quantas teremos? Vamos resolver de forma analítica. Bem fácil. No início a gente tinha 500 bactérias. Sabemos nós que depois de 2 horas, esse valor dobrou. 2 horas, o valor dobrou, querendo dizer que passou para 1000 bactérias. Só que depois de 2 horas mais, para completar 4, o nosso 1000 dobrou para 2000 bactérias. Então, temos aqui 2000 bactérias. E depois de passar as últimas 2 horas para completar as 6 horas que nos foi dado aqui, esse valor dobra ainda. Vou colocar aqui as últimas 2 horas. Temos 2000, o dobro de 2000 bactérias será 4000 bactérias. Então teremos basicamente aqui 4000 bactérias. Se nós contabilizarmos, passamos 2 horas, mas essas 2 deu 4 e essas 2 deu 6 horas. Acabamos chegando a 4000 bactérias. Essa então é a solução do nosso exercício, que é a linha D, no nosso gabarito. Agora, existem alunos que poderiam ter feito assim. Você começaria. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada 2 horas. Muitos fariam X corresponde a 2 horas. Já vi isso aqui que estou a fazer, por isso é que eu estou a resolver esse exercício para retificar esse erro. Continuando. Sabendo que no início havia 500 bactérias. Sabendo que no início de uma experiência há 500 bactérias. Ele vai fazer, então X é 500 porque é no início. Vai colocar aqui como uma nota. X é igual a 500. E depois continuaria. Quantas haverá depois de 6 horas? Então, em 6 horas, quantas bactérias eu terei? Colocar uma outra variável. Vai fazer multiplicação cruzada considerando que y é a variável para ser calculado. Isso é verdade. Y que multiplica 2 horas será igual a x que multiplica 6 horas. Depois, os mais inteligentes farão de primeira aqui hora com hora, cai, terá y igual, aqui x vezes 6, teremos 6x sobre, o 2 está aqui a multiplicar, passará no outro lado a dividir, sobre 2. E teremos então, 6 a dividir por 2, que dará 3x. Depois o estudante multiplicaria 3 vezes 500, que é o valor de x. Colocamos aqui. Então, teremos que y é igual a 15.000 bactérias. E essa solução se encontra aqui e no final
teríamos então que y é igual a 1500 bactérias. E essa solução se encontra também no nosso gabarito, essa solução que nós encontramos aqui. E quero te dizer, meu amigo, que isso está errado. A forma mais correta é a que nós fizemos aqui. A forma analítica de resolução é essa aqui. Então fique na paz, apaga já o erro da tua cabeça. Um abraço, se inscreva no nosso canal.